Você vai aprender física, eu garanto. Dois jovens abrem uma garrafa de vinho e, ao verem a rolha feita de cortiça, resolvem realizar uma experiência. Eles introduzem a rolha em um recipiente contendo água e a observam flutuar com um certo volume emerso. Considerando-se que as massas específicas da cortiça e da água são, respectivamente, iguais a 0,2 e 1 grama por centímetro cúbico, é correto afirmar que a fração do volume da rolha submersa, atenção fera, submersa, quando ela flutua na água, é igual a... Fera, a rolha está flutuando livremente no líquido. Então a gente já sabe que nessa situação a força-peso que puxa a rolha para baixo vai se equilibrar com o empuxo feito sobre ela no sentido oposto. O módulo do peso da rolha é igual ao módulo do empuxo aplicado sobre ela. Ora, o módulo do peso é massa vezes gravidade. O empuxo, densidade do líquido, vezes o volume imerso, vezes gravidade. A gente já pode aqui, simplificar o valor de G. A massa do corpo não é dada, mas a gente pode escrever a massa em função da densidade e do volume. A massa da rolha vai ser a densidade da rolha vezes o volume total da rolha. Já do outro lado, eu tenho a densidade do líquido vezes o volume imerso. Ora, é dito na questão que a densidade da rolha é 0,2. O volume total da rolha, não sei qual é, vou chamar só de V. A densidade do líquido é 1. E o volume imerso é o que eu estou procurando. Veja que 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa. Então, eu tenho que o volume imerso corresponde a 0,2 do volume total. Transformando 0,2 em decimal, 0,2 é igual a 2 dividido por 10. 2 dividido por 10 eu posso simplificar e encontrar 1/5. Qual é a alternativa que diz para a gente que o volume imerso corresponde a 1/5? Olhando, você vai encontrar que é a alternativa da letra B. B de boazinha, tranquilo, fácil de fazer. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Uma estudante de física joga na água uma esfera de alumínio de raio 3 centímetros e observa que a esfera flutua com metade de seu volume submerso. Ela rapidamente conclui que a esfera é oca. Qual o volume oco da esfera em centímetros cúbicos? Fera, em primeiro lugar, como é que a pessoa, ao ver o corpo flutuando, já sabia que ele era oco? Simples. A densidade do material é maior que a densidade do líquido. Então, se o corpo fosse maciço, por ter a densidade maior do que a do líquido, ele afundaria. Essa é a primeira coisa que você deve perceber. Aí, como é que eu posso pensar uma estratégia para poder encontrar o volume vazio? Bom, a gente pode partir do que a gente consegue encontrar, que é o volume maciço. E aí a gente pode pensar o seguinte: o corpo, se fosse maciço, teria um peso que eu vou chamar de peso maciço. O peso maciço seria massa vezes a aceleração da gravidade. Só que a massa eu poderia escrever como densidade do corpo vezes o volume do corpo vezes a gravidade. Pronto. Esse seria o peso maciço. Mas o peso de fato do corpo está equilibrado pelo empuxo. Então, o peso do corpo corresponde ao empuxo, já que ele está flutuando. E como é que eu calculo esse empuxo, Ives?
O empuxo eu calculo com densidade do líquido vezes o volume que está imerso, que diz a questão que é metade do volume do corpo. Então, se eu chamar o volume do corpo de V, seria V sobre 2, e isso multiplicado pela aceleração da gravidade. Ó, se eu tenho como calcular quem é o peso maciço, porque eu sei a densidade do corpo, tenho como calcular o volume e sei quem é a gravidade, e tenho como calcular qual é o peso do corpo de fato com a parte preenchida da casca mais a parte vazia oca, para entender qual é o volume oco, é só entender que o oco foi o que foi retirado do que estava maciço para ele se tornar o corpo. Opa, se é retirado é uma subtração. Então eu posso dizer que o peso do que foi retirado, que eu vou chamar de peso do volume que ficou oco, é igual à diferença entre o peso do corpo se ele fosse maciço e o peso real do corpo. A diferença entre o que seria e o que é foi o que foi retirado. Quando a gente substitui o que a gente calculou aqui em cima, a gente tem densidade do corpo vezes volume vezes aceleração da gravidade menos densidade do líquido vezes volume sobre 2 vezes gravidade. Ora. V e G são fatores comuns, eu posso então falar de volume do corpo vezes aceleração da gravidade, multiplicando a densidade do corpo menos metade da densidade do líquido. Eu teria então aqui que o V vezes G seria igual à densidade do corpo em grama por centímetro cúbico é 2,7. A densidade do líquido em grama por centímetro cúbico é 1, dividido por 2 dá 0,5. Então eu teria V vezes G, que multiplica 2,2. Ora, mas o peso do que foi retirado, o que foi retirado tem a mesma densidade do corpo maciço, porque foi do material maciço que foi retirado. O que muda é só que foi uma fração do volume, então eu vou botar como V'. Isso, do lado de cá, eu posso escrever então como densidade do corpo vezes o volume V', que é exatamente o que eu estou procurando, que é o volume que foi retirado, vezes G. Perceba que eu tenho G dos dois lados. E aí olha só que legal. Eu posso dizer que a densidade do corpo, que é 2,7 em gramas por centímetro cúbico, na mesma unidade, vezes o volume que foi retirado, é igual ao volume todo vezes 2,2. Então, o volume que foi retirado corresponde a 2,2 vezes V dividido por 2,7. Ou, se você preferir tirar as vírgulas, 22 vezes o volume do corpo dividido por 27. Como é que a gente calcula o volume de uma esfera? Esfera, 4/3 de π vezes r ao cubo. Então, o volume vai ser 22 sobre 27, que multiplica 4/3 vezes π vezes o raio, que é 3 ao cubo. O raio aqui está em centímetros, mas pode ser em centímetros porque eu usei as densidades em centímetros cúbicos, grama por centímetro cúbico. 3 ao cubo é 27. Então eu tenho 27 multiplicando e 27 dividindo. Eu posso simplificar. Eu fico então que o volume que foi retirado é igual a 22 vezes 4 dá 88, vezes π, que é 3,14, tudo isso dividido por 3. Quando você faz esse cálculo, você vai encontrar muito próximo de 92,1 centímetros cúbicos. Como as alternativas são todas alternativas com valores inteiros,
a gente vai encontrar que a alternativa correta é que dá 92. 92 está na letra B. B de boazinha, uma questão que precisava pensar um pouco para construir a armação e que tinha que ter cuidado na hora de fazer os cálculos. Aqui é você pensar o seguinte: aquilo que resta quando eu tenho uma esfera oca, essa casca aqui é o que eu vou ter de esfera, olha só, para que eu tenha essa casca, o que eu fiz foi tirar da esfera completa, vamos dizer que essa seja a esfera completa, eu venho aqui e tiro um pedaço dela, que é essa esfera em branco. Então perceba que o resultado final é a diferença entre o inteiro e o oco. Ora, mas se eu fizer a diferença entre essas duas, também resulta no que é oco. O oco é a inteira menos a camada superficial. O oco é o maciço menos a casca. Essa aqui é a casca. Esse aqui é o maciço. E lendo daqui para cá, olha só, eu tenho que o oco é o maciço menos a casca, que é exatamente o que está escrito aqui. Tranquilo?